Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo do Sportcast 87. Estamos aqui para falar hoje sobre o pós-jogo Sport 5, decisão 0. Pois é, meus amigos e minhas amigas, rubro-negros e rubro-negras, estamos aqui para fazer análise do jogo do Sport com decisão 5-0 na Ilha do Retiro, quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2026. Exatamente, o velho galetão. E o Sport, até que enfim, galera, estreou com seu time principal, time profissional, digamos assim, os Galácticos da Ilha do Retiro. E aí o Sport começou avassalador, não é isso? Mas antes de mais nada, eu queria dar aquele velho recadinho para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e recebeu esse vídeo de alguma forma, se inscreve no nosso canal, Sportcast 87, deixa seu like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para geral, para que possa alcançar o máximo de torcedores do esporte possível. E também, se vocês querem contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, vocês podem fazer qualquer doação no Pix, que está aqui no rodapé do vídeo, sportcast87@gmail.com. Essa é a chave Pix. Mas vamos embora falar sobre o que interessa, fazer análise do jogo Sport 5, decisão 0, uma estreia muito boa, por sinal. O Sport que vinha se preparando aí, demorou para fazer contratações, as contratações chegaram, começou o campeonato com o pessoal do Sub-20, uma mescla, né? Tinha alguns jogadores do Sub-17, com uma mescla com alguns jogadores do Sub-20, e aí o elenco das duas categorias foi subdividido, né? Parte foi para a Copinha, Copa São Paulo, o Sport foi eliminado na segunda fase, nos pênaltis para o América de Natal, e parte ficou aqui em Recife, treinando e jogando nos primeiros jogos do Campeonato Pernambucano, onde o Sport empatou com o Jaguar em 2-2 na Arena de Pernambuco, com o mando do Jaguar, 2-2 com o Sub-20 do Sport. Vem para a Ilha do Retiro e, surpreendentemente, o Sport consegue uma vitória maiúscula contra o Retrô, pela segunda rodada, e a terceira rodada, que credenciou os garotos a jogarem, né? Até porque estava previsto no planejamento, segundo o treinador do Sub-20, Alexandre Oliveira Silva, e o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, tinham meio que pré-determinado que o terceiro jogo seria dos profissionais, mas pelo credenciamento que a base, que o Sub-20 deu ao ganhar do Retrô e ganhar bem, eles escolheram e usaram a estratégia de jogar o clássico contra o Náutico com o Sub-20, e aí deu no que deu, 4-0 para o Náutico foi avassalador para cima do Sport. Mas isso são águas passadas, e na quarta rodada, até que enfim, o profissional do rubro-negro da Ilha do Retiro, o maior do Nordeste, entrou em campo. O Sport jogou com Raus no gol, estreia de Raus, goleiro que veio do Vila Nova de Goiás. Na lateral direita, Matheus Alexandre, que continuou, remanescente do elenco de 2025. A quarta zaga foi formada por Marcelo Aju e Ramon Menezes. Na lateral esquerda, tivemos Filipinho, que volta de empréstimo, ele foi emprestado ao Juventude, mas foi reemprestado ao Criciúma e está voltando com uma temporada fora. Meio de campo foi formado por Zé Gabriel, estreia, com Pedro Martins, que também voltou de empréstimo da Chapecoense, Maxi Alves fazendo a construção de jogo, contratação junto ao Cuiabá. Na ponta direita, Barleta, na ponta esquerda, Gustavo Maia, que voltou, Barleta remanescente do elenco de 2025, e Gustavo Coutinho, que também volta de empréstimo. Esse foi o time titular, o time base. E aí tivemos do time remanescente de 2025 algumas peças na zaga, Ramon Menezes e Matheus Alexandre, no ataque, Christian Barleta, ou seja, apenas 3 jogadores do elenco de 2025 estrearam ontem contra o Decisão. Alguns jogadores voltaram de empréstimo, que é o caso de Marcelo Aju, que estava no Atlético de Minas Gerais, Filipinho, que eu citei, foi emprestado ao Juventude e depois repassado para o Criciúma. Meio-campista Pedro Martins, que estava emprestado ao Chapecoense. Gustavo Maia, que estava emprestado ao Criciúma, e Gustavo Coutinho, que estava emprestado ao Curitiba.
E aí, de contratações que estrearam ontem, nós tivemos o goleiro Raus, o volante Zé Gabriel e o meio-campista Maxi Alves. Para falar a verdade, seria uma incógnita, uma surpresa muito grande, um questionamento do torcedor pela demora, isso é normal, faz parte. A gente entende também que houve a questão da demora na reapresentação, teve também a demora nas contratações, aquele começo conturbado, onde alguns jogadores vão ficar, não vão ficar, estão negociando redução salarial. Então, tudo isso contribuiu para que o Sport demorasse um pouco mais para poder fazer a estreia com o seu time principal, os Galácticos da Ilha do Retiro. E o que é que Rafael pode falar a respeito dessa estreia? Vamos lá. A gente precisa separar o joio do trigo, para falar a verdade, em uma estreia onde a gente tem um adversário infinitamente inferior no sentido tático, técnico e físico. Mas há de se convir que o Sport fez a sua parte. O Sport poderia, em algum momento, tropeçar nas próprias pernas, poderia não fazer uma boa estreia, poderia errar na pontaria e não conseguir transformar as chances criadas em gol. Mas o Sport foi bastante efetivo. Foi um time que no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos, deu um calor muito grande, fez uma abafa, marcação alta, os zagueiros praticamente jogando próximo do grande círculo do meio-campo. Assim, gostei bastante da postura agressiva do time do Sport. E assim, alguns jogadores conseguem se encaixar nesse perfil. Vamos começar primeiro pelo atacante, o centroavante, Gustavo Coutinho. É um atacante que ele inquieta, ele incomoda os zagueiros. Então, a partir do momento que a gente tem um atacante, um centroavante, que consegue fazer esse papel e fisicamente se mantém firme, a gente já tem um trabalho facilitado da segunda linha, que são os ponteiros e os meio-campistas, que conseguem dar esse combate. E aí a terceira linha, que é o volante ou os volantes, com os laterais, também consegue criar um bloco para poder abafar. E foi isso que o Sport fez. O Sport conseguiu construir jogadas, demorou um pouquinho para o primeiro gol sair, mas o time conseguiu realmente demonstrar aquilo que estava executando nos treinos e aquilo que a gente entende por ser a filosofia de trabalho de Roger Silva. Roger que começou o seu trabalho de grande, né? Vamos dizer assim, um trabalho onde Roger passa a ser conhecido nacionalmente como treinador de futebol, no Atlético, e um trabalho bem voluntarioso, um trabalho bem vistoso, que foi o ano que o Atlético sobe da Série C para a Série B, com um time extremamente ofensivo, um time extremamente aguerrido, um time que faz muita marcação-pressão, é aquele perde-ganha, perde-pressiona, e assim, ele conseguiu, pelo menos neste primeiro jogo, implementar isso ao atual elenco do Sport. Não demorou muito, o primeiro gol do Sport sai com uma jogada pelo meio, onde houve um revezamento, Maxi Alves, ora jogava pela ponta, ora jogava pelo meio, e numa dessas transições, mudança de posição, quem aparece ali no meio campo, dando um passe de trivela, é Gustavo Maia, que tem muita qualidade, já jogou como meio central, dá um passe para Barleta, e Barleta consegue dominar, e sem demorar muito, sem pestanejar, já dá um chute, um arremate, e faz 1-0. Depois, uma outra jogada de Gustavo Maia, já puxando pela ponta esquerda, infiltrando pelo meio, ele dá um passe, o zagueiro do Decisão falha, Barleta pega a bola, dribla, o zagueiro chuta na trave. Depois tivemos um gol extremamente mal anulado de Gustavo Coutinho, a arbitragem pernambucana, não sei como é que consegue dar um impedimento daquele, diga-se de passagem, mas foi anulado, o Sport poderia ter ampliado o placar um pouco mais cedo. O Sport continuou naquela pressão, no finalzinho do primeiro tempo deu uma diminuída, foi quando o Decisão conseguiu, em alguns momentos, lampejos de ataque, uma pelo lado esquerdo, onde Filipinho quase que faz um pênalti, mas na quina da área, o Decisão bate uma falta que não leva muito perigo ao gol de Raus, e algumas tentativas de construção de jogada pelo lado direito do Sport, e aí é onde eu vejo o meu ponto falho do time. Não sei se foi uma orientação de Roger, mas Matheus Alexandre estava muito próximo de Marcelo Aju, estava muito colado mesmo, como uma espécie de terceiro zagueiro, só que
Pedro Martins, que estava fazendo a cobertura ali em vários momentos, não conseguia acompanhar, e o Decisão praticamente tinha um corredor ali do lado direito do Sport, lado esquerdo de ataque do Decisão. Graças a Deus não conseguiram construir muitas jogadas, mas aí vai meu ponto de observação, esse ponto falho no corredor que foi dado pela marcação do Sport. Outro ponto que eu achei falho no primeiro tempo foram os dois volantes. Não houve um encaixe entre Zé Gabriel e Pedro Martins, inclusive o próprio Maxi Alves, e aí eu posso até encaixar o meio campo de um modo geral, mesmo fazendo um revezamento com o Gustavo Maia, várias vezes que a bola passava pelos pés de Maxi Alves, ele perdia muito a posse de bola por erros de passe, talvez a estreia, talvez a questão da afobação, mas é uma característica desse jogador que ele oscila muito, tem muita qualidade técnica, tem muita disposição tática, mas é um jogador que mesmo assim oscila e tem oscilado nesses 2 anos que teve no Cuiabá. No finalzinho do primeiro tempo, até numa jogada de Max, que ele tenta cruzar na área, o zagueiro falha, a bola sobra no pé de Gustavo Maia, que faz o segundo gol por cavadinha, por cobertura. Final do primeiro tempo, o Sport faz 2-0 e já deixa a partida praticamente encaminhada. E aí a gente pode pensar, o Sport volta só para administrar o placar no segundo tempo. Não, não. O Sport continua ditando ritmo, continua imponente na marcação, continua com volume de jogo e construindo muitas jogadas, até que os gols começam a sair. Então, assim, a gente teve gols de Filipinho, tivemos o gol de Zé Roberto, e aí o que é que acontece? Quando a gente para analisar, o terceiro gol foi de Marcelo Aju, diga-se de passagem, numa jogada de Gustavo Maia, ele poderia ter cruzado, ele deu um passe para Maxi Alves que cruza, Marcelo Aju dá uma cabeçada, o zagueiro corta mal cortado, e no rebote o próprio Aju faz o terceiro gol. E no quarto gol, uma saída errada do goleiro, Filipinho entra na área, dribla o zagueiro e faz uma cavadinha com a perna direita. E o quinto gol, gol de pênalti de Zé Roberto. O que é que a gente pode entender? Quando eu falei de separar o joio do trigo, é o seguinte, a gente não pode também tratar os jogos do Sport como 8 ou 80. Perdeu, é o abismo, acabou o mundo, ganhou, é o melhor time do mundo. Não. O time do Decisão demonstrou muita fragilidade, tanto na marcação quanto no sistema tático e principalmente no setor ofensivo. Praticamente não levou perigo à defesa do Sport. Então, a gente pode dizer que não é um teste para que o Sport possa dizer assim, o time está pronto. Não, o time está em construção. Mas o pouco que a gente pôde observar diante de tudo que aconteceu no jogo de ontem é que é um time mais jovem, é um time com mais poder de marcação, mais velocidade, talvez tudo aquilo que o próprio Roger Silva gosta de implementar nos seus trabalhos. Algumas peças, alguns jogadores vão chegar, estão chegando, no caso do Iago Felipe, o segundo volante, que também joga de médio ali, o próprio Carlos de Pena, um volante que joga de médio, que joga mais como ponteiro também, ou seja, multifuncional. Temos o Cleison também, que praticamente foi contratado, o zagueiro Marcelo Benevenuto, ou seja, naturalmente, com o decorrer da temporada, as peças podem ser modificadas. Agora, a gente acredita que o padrão de jogo, o estilo de jogo do Sport será uma tendência que seja neste jogo de estreia. Um time com muita imposição física, muito poder de marcação e também variação de posições. Ora o Maxi Alves vai estar na ponta, ora o Maxi Alves vai estar no meio, ora Gustavo Maia vai na ponta, vai no meio, inverte com Barleta. Então, assim, isso que eu gostei bastante é a questão de movimentação e também a questão de, digamos assim, apoio. A defesa apoiada e o ataque apoiado. Eu acho que faltou muito isso na temporada passada, independente dos treinadores que passaram pelo esporte, seja Pepa, Antônio Oliveira, Daniel Paulista e no final César Lucena, a gente não via o ataque em bloco. Uma triangulação entre meio central, ponta e lateral, entre o meio central, ponta e lateral do outro lado, entre o meio central, centroavante e os pontas. Então, assim, faltou versatilidade, faltou disposição e, digamos assim, repertório de jogadas. E ontem, apesar da fragilidade do Decisão, o Sport conseguiu mostrar esse repertório. O que é que a gente pode falar do jogo? É um teste, digamos assim, que não foi um teste.
funciona, digamos, a mesma analogia que foi para o Náutico. O Náutico ganha do sub-20 do Sport e nós, próprios torcedores do Sport, dizemos, não é terra arrasada, porque não serviu de teste para o Náutico. A mesma coisa a gente pode falar do teste do Sport com Decisão. O nível técnico do Sport e do Decisão é muito diferente, existe um abismo. Então, o ideal é que este time possa pegar um entrosamento e dentro deste entrosamento a gente possa estar mais preparado para o último clássico contra o Santa Cruz, no dia 31 de janeiro, e se o Sport conseguir avançar em segundo lugar ou primeiro lugar de fase, já vai para a semifinal, aí é mata-mata, e aí o time estará mais preparado para poder chegar nas decisões, semifinal e final, pronto na ponta dos cascos. E o que é que fica de destaques positivo? Para mim, o melhor jogador do time ontem foi Gustavo Maia, para mim, 2 assistências, muita movimentação, preenchimento de espaço, ajudando na marcação. Gostei muito da movimentação dele, mas poderia destacar outras peças bem importantes no jogo e que conseguiram resistir o jogo praticamente todo. É o caso de Filipinho, lateral esquerdo, que volta, é um jogador muito ofensivo, tem suas deficiências, suas falhas no sistema defensivo, mas é um cara muito ofensivo, conseguiu fazer um gol e é um cara que vai ajudar no decorrer da temporada. Outro destaque positivo também, a gente pode falar de Barleta. É um cara que conseguiu se movimentar bem, tanto na direita quanto na esquerda, deixou sua marca, é um dos remanescentes da temporada de 24, da temporada de 25. A gente sabe da qualidade de Barleta. Em 24, ele foi muito importante para o esporte, tanto na Copa do Brasil, Pernambucano, Copa do Nordeste e principalmente na Série B. 2025 ele oscilou bastante, já começou a temporada mal. A gente entende que o atleta, por ser jovem, ele pode oscilar e a gente espera que ele seja um dos caras mais experientes para poder carregar o esporte nesta temporada de 2026. Alguns outros jogadores eu não posso mencionar, foram jogadores neutros, não foram testados, é o caso do goleiro Raus, Marcelo Aju e o próprio Ramon Menezes, mas eu gostaria de destacar negativamente algumas situações. Aquela que eu já falei do primeiro tempo, Matheus Alexandre, principalmente na questão de recomposição e no corredor do lado dele. Também gostaria de salientar um jogo, digamos assim, desentendido dos volantes. Zé Gabriel e Pedro Martins não conseguiram encaixar. Primeiro jogo entre eles, faz parte, normal. E também gostaria de salientar a oscilação e a quantidade significativa de erros de passe de Maxi Alves. De um modo geral, acredito que a equipe foi muito bem, mas é muito importante salientar para o torcedor que não é 8 nem 80. É um jogo muito importante, é um jogo de estreia, mas a gente também tem que manter os pés no chão. A gente tem que lembrar de anos anteriores que aconteceu isso, pega um time mais frágil e aí dentro do jogo o esporte consegue se impor, consegue desenvolver, mas em jogos com mais dificuldade física ou tática, a gente meio que se atrapalhou. Por exemplo, vou citar, no ano passado, o esporte ganha de 5-0 do Maguari com o show de Pablo e 4-1 do Jaguar na Ilha do Retiro, os 2 jogos, com o show de Gonçalo Paciência. E o restante da rodada da temporada deu no que deu. Então, assim, torcedor, é uma vitória para se comemorar. A gente está começando a ter um esboço de time, estamos começando a ter um sistema de jogo a ser implantado pelo treinador Roger Silva, mas é muito importante que jornalistas, comentaristas, criadores de conteúdo e principalmente o torcedor mantenha os pés no chão para que a gente possa ter uma temporada de surpresas positivas e menos frustrações, como foi a de 2025. Eu queria terminar o vídeo, antes de mais nada, para que vocês observassem essa fala do Roger Silva, que ele fala exatamente sobre a estreia, ele fala também o porquê do time não ter estreado contra o Náutico, que é uma pergunta que eu fiz. Eu achei que o time ontem estava muito bem fisicamente, na minha opinião, daria para jogar contra o Náutico pelo menos algumas peças, fica meu questionamento, até porque seria uma oportunidade até de proteger os garotos da base de um clássico tão difícil como foi nos aflitos, mas ele deu a justificativa dele, e eu quero que você observe essa análise toda aí do treinador Roger, e se puder depois, vai lá na TV Esporte e deixa a sua visão vendo toda a entrevista coletiva. E aí, galera, depois desse vídeo, a gente finaliza, mas antes de mais nada, eu quero deixar aqui um recadinho. Se inscreve no canal,
deixa seu like, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para geral e contribui com o nosso trabalho. Dá a sua doação no Pix, esportecast87@gmail.com, qualquer valor, para que a gente possa qualificar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Fica aí com a entrevista de Roger Silva, que você vai ver tudo o que o treinador falou sobre a estreia e sobre não ter escalado algumas peças ou time titular contra o Náutico nos aflitos. Boa. Primeiro que eu cheguei aqui no dia 26 de dezembro, e na primeira conversa que eu tive, foi passado que a equipe principal jogaria o jogo de decisão em casa, na quarta rodada. Então, o processo do esporte, ele precisa ser respeitado. A gente precisa entender que aonde a gente quer chegar e o que a gente quer colher é fazer uma final estadual, fazer uma final de Copa do Nordeste, subir a equipe para a Série B, e que tudo isso passa por um processo, né? Eu me apresentei com 8 atletas para treinar. 8. O Zé Roberto voltando de 13 meses e o Denis Goleiro de quase 2 anos. Então, assim, eu, Roger Silva, estou dentro do projeto que foi me apresentado, né? Tentando resgatar o clube, tentando tratar as pessoas com carinho, com respeito, porque muito me espanta em saber que outras comissões que tiveram aqui não davam bom dia pro treinador do sub-15, do 17, do 20, e que era proibido de assistir o treino. Então, existe um processo no esporte que é muito mais longo, muito mais pesado, muito duro de se reconstruir do que apenas reconstruir o time. Existe um processo mental dentro do clube, onde eu ouço diariamente assim: professor, o que a gente quer é que o senhor fique aqui 2, 3 anos, porque o senhor dá bom dia pra nós. Porque eu dou bom dia, pô, tá doido. O senhor, meu pai me ensinou com 2, 3 anos a falar bom dia. Não, mas o senhor trata nós com carinho, com respeito, o senhor abraça nós, beija todo. Pô, peraí, pô, isso aqui é minha casa também, eu amo esse clube também, pô. Assim como eu tenho carinho por outros clubes, tá? Não tô aqui, Roger, tá? Não. Eu tenho sempre grande carinho pelos clubes que passei, a maioria deles, porque eu sempre fui tratado com muito respeito. Então existe um processo muito maior do que só atropelar as coisas e jogar um clássico porque perdeu, ia perder de 4, ia perder de 5. O processo está sendo seguido. Eu estou muito com o Ítalo, com o Breno, com o Hudson. Precisa se restabelecer aqui como fazer, não fazer por fazer. E o como fazer era a gente estrear contra a decisão. Então, essa é uma resposta que a gente tem que dar. Era o ideal estrear hoje. Eu estou com quantos agora? 14 no grupo principal. Completaram 6 hoje da base. Então eu tenho 14 atletas hoje, certo? Se caso eu precisar trocar 10, então eu vou ter que jogar com 6 de novo do 20. E aí eu vou ser questionado de novo porque eu não joguei com o titular. É muito contraditório tudo. A gente precisa ter calma. O meu torcedor agora, torcedor que eu aprendi a amar, respeitar, que eu tenho convidado para estar aqui, que eu digo que eu sou um de vocês aqui, porque eu quero que esse time corra, brigue, porque isso é você, eu sei o que eu tô falando. Graças a Deus, a grande conquista aqui, eu fiz parte disso, eu sei como ganhou. Eu vivi o vestiário dessa vitória. A gente precisa ter calma. A gente tá construindo uma equipe. Mudou muito já.